Sejam todos bem-vindos ao canal Em Família. Estamos reunidos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da lição 9 dessa semana. E hoje nós vamos estudar o assunto Rei Eterno de Poder Inigualável. Hoje é quarta-feira, 28 de fevereiro. Você é nosso convidado especial para se juntar a nós nesse estudo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para a nossa edificação. Antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer nossa oração para dar início ao nosso estudo. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, vamos agora abrir a tua palavra, vamos estudar, nos alimentar dela, possamos estar com o coração aberto a receber esses ensinamentos, que eles possam transformar a nossa vida, meu Deus. Nos dá a compreensão, a sabedoria, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. E nós começamos a lição dessa quarta-feira trabalhando o tema O Rei Eterno de Poder Inigualável. A lição nos apresenta a pergunta número 5. O que os salmos ensinam sobre Cristo como Rei? Essa pergunta que nós vamos responder através desse estudo. E ele apresenta aqui várias referências bíblicas que você precisa estudar, ler com atenção, espírito de oração, que com certeza você será guiado numa compreensão fantástica. Nós aqui escolhemos dois textos, o Salmo 110, o verso 1, e o Salmo 89, verso 4, para deixar aqui uma sugestão de resposta. O Júnior vai ler para nós. Então, nós seguimos com a leitura. A primeira passagem bíblica é o Salmo 110, versículo 1, que diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Nós seguimos com a nossa leitura para a passagem de Salmos 89, versículo 4. Nós lemos assim: Salmo 89, versículo 4. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. A partir dessa leitura e de todas as demais, nós podemos deixar aqui uma resposta sugerida. A seguinte pergunta: o que os salmos ensinam sobre Cristo como Rei? Deus o colocou em lugar de destaque e honra e o constituiu rei para sempre. Muito bem, então no estudo desta quarta-feira, nós vamos ter a oportunidade de estudar sobre Jesus no livro dos Salmos, retratado como rei. Você já pôde observar aí pelos textos, né, da pergunta número 5. Inclusive, essa semana nós estamos tendo a oportunidade de ver Jesus retratado de várias maneiras, como o bom pastor, o Messias sofredor, ele como fiel à sua aliança, nós estudamos ontem, e hoje nós vamos estudá-lo como rei. Ele vai ser entronizado por Deus no reino celestial. A lição, nosso estudo começa dizendo que Deus, o Pai do Messias, aponta para a coroação do rei quando ele é adotado na aliança divina. Então, dentro do plano da salvação, né, Jesus vai ser coroado como rei ao lado do Pai. Quando ele coloca Jesus como destaque à sua direita, a lição amplia para a gente essa compreensão, dizendo que é um lugar de honra, de autoridade sem precedentes. Né? Então, nós vamos ter essa compreensão. Inclusive, no Salmo 2, verso 7, ali é retratado também isso, no plano da salvação, desde a ressurreição de Jesus, a sua ascensão ao céu e o seu ministério que ele está exercendo agora por nós. Ale, é bem interessante nós notarmos que na leitura dos Salmos, ao longo do livro dos Salmos, nós encontramos várias expressões assim, né? E elas precisam ser compreendidas na sua profundidade para que nós possamos aplicar essas lições que nós temos aprendido. Essa expressão que surge aí colocado à direita, você já disse que é um lugar de destaque, né? Denota a autoridade de Cristo. Uma outra expressão que também aparece na nossa leitura aqui é colocar os inimigos por estrado dos seus pés. E nós precisamos entender isso.
é dito no nosso estudo, a autora trabalha essa expressão, simbolizando a vitória absoluta de Cristo sobre os seus inimigos, sobre o poder do mal. É uma expressão que vem ali dos tempos antigos, né, em que os reis, né, os vitoriosos na guerra, costumavam fazer com seus inimigos, né, pisar sobre o seu pescoço, sobre a sua cabeça, simbolizando que haviam vencido aquela batalha, que eram superiores. É claro que nós precisamos entender que toda expressão, toda figura de linguagem tem os seus limites de aplicação. A aplicação aqui é relativa à vitória de Cristo sobre os inimigos, e não sobre uma humilhação. Jesus não vai pisar na cabeça de ninguém. O juízo de Deus não é sobre humilhação, sobre isso, mas é sobre a vitória de Cristo sobre o poder do mal. Júnior, essa compreensão realmente é importantíssima. Nós precisamos estudar a palavra de Deus com oração, com o pedido que o Espírito Santo nos guie na compreensão, não é? Vendo o texto dentro do seu contexto, isso é fundamental. No início da abordagem desse dia, o Alexandre trabalhou aí, Jesus sendo coroado e sendo chamado de Filho de Deus. Jesus também não foi criação de Deus, ele não é uma criação como vocês são meus filhos, criados gerado a partir de mim. É no plano da redenção que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque ele assume esse ministério, ele assume essa parte. Isso é muito importante, essa compreensão. Uma outra expressão que a lição traz é sobre a vara do rei, né? Ali o rei com um cetro, uma vara em sua mão. E a autora diz o seguinte, baseado nos Salmos: a vara de Cristo não é uma ferramenta de terror. Então, não é para meter medo, não é para amedrontar ninguém. Ela afirma que a vara é usada como um símbolo do juízo divino. Do juízo divino. E aqui eu quero me dirigir aos meus irmãos que estão conosco nesse canal, estudando a palavra de Deus. O juízo divino, meu irmão, traz alegria, esperança ao teu coração ou traz medo? Deixa aí nos comentários como você entende o juízo de Deus. E a autora vai nos levar à compreensão de que o juízo de Deus é um ponto importante no plano da salvação. Deus tem o desejo... Hoje. Só uma intervenção, essa vara, esse cetro, é um símbolo real, né? A lição pontua isso, que é como se o domínio do mal estivesse sendo encerrado. É como não? É o domínio do mal sendo encerrado e o início do governo, da soberania de Cristo. Importante compreender isso. Sim. Por isso está dito aqui que é um símbolo do juízo divino. Então, no plano da salvação, haverá o julgamento. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então, não é para meter medo, não é para causar espanto, enfim, sentimentos humanos e negativos, mas é um momento de esperança, de gratidão a Deus, porque em Cristo Jesus nossos pecados foram pagos e ele agora exerce os seus méritos em nosso favor. É uma mensagem de esperança para cada um de nós. E na compreensão desse reino, né, de Cristo, a lição finaliza aqui o nosso estudo com a expressão reino eterno e traz para nós a referência de Daniel, né, a visão de Daniel. E a lição vai dizer assim: a cena pré-advento em Daniel 7 mostra que depois do juízo feito em favor dos santos do Altíssimo, o seu reino será estabelecido. Então nós temos essa visão ali no livro de Daniel, né, profética, do estabelecimento do reino de Cristo. E a lição conclui com uma frase muito esperançosa para nós. É prometida uma bênção a todos os que confiam nesse rei. E o povo se alegra com o reinado soberano e justo do Messias. Que lição fantástica nós tivemos nessa quarta-feira, que nós possamos nos alegrar com essa realidade. Essas expressões que nós
temos trabalhado ao longo da semana, o Alexandre trouxe aí, né, uma recapitulação dos nossos estudos, mostram uma sequência de fatos, de expressões que mostram o plano da salvação por intermédio de Cristo Jesus, atuando em nosso favor. E o momento final, mais alegre, supremo de todos, é o estabelecimento do seu reino. Nós possamos viver felizes por essa esperança.